Colocação pronominal ou topologia pronominal. Vamos refletir sobre duas perspectivas que envolvem a topologia pronominal. Quais sejam? Por um lado, defendemos um posicionamento linguístico sobre o tema e, na outra ponta, faremos uma apreciação do assunto do ponto de vista da gramática escolar. Assim, nessa visão mesma, defendemos um ensino linguístico que permite reflexão crítica sobre a língua e, ao mesmo tempo, enfoque gramatical. Não podemos negar que a tendência atual é usar o pronome oblíquo átono antes do verbo ou até no início da frase no português brasileiro. Contudo, existem aqueles que defendem uma norma padrão que busca a supremacia da ênclise, isto é, o pronome oblíquo átono depois do verbo. Por que isso acontece? O que está certo ou o que está errado? Certo ou errado? Vejamos estes dois exemplos. Abre aspas. Me respondeu com voz pesada e amara. Fecha aspas. Outro exemplo. Abre aspas. Te contei tudo quanto me pediste. Fecha aspas. Provavelmente alguém poderia afirmar que as duas construções estariam erradas. Contudo, quando revelamos que esses períodos foram extraídos do livro Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, tudo fica mais desafiador. Nesse sentido, vamos estudar agora o assunto de forma mais objetiva. Em primeiro lugar, é importante saber o que significa clítico. A palavra vem do grego klitikos e significa inflexão, inclinação, fazer cair, apoiar. Nesse sentido, a palavra klitikos designa um vocábulo átono. Aqui vamos estudar a posição dos clíticos na constituição de uma palavra. Com isso, tais clíticos poderão ocupar três posições, a saber, número 1, antes da palavra, próclise, 2, entre duas palavras, mesóclise, 3, depois da palavra ênclise. Que palavras são usadas como clíticos em língua portuguesa? Para esta ocasião, destacaremos pronomes oblíquos átonos: me, te, se, nos, vos, lhe, lhes, a, as, o, os. Vale salientar que esta não é uma pronúncia unânime, porque do ponto de vista dos estudos fonológicos e levando em conta a enorme variedade linguística, certamente essas pronúncias vão sofrer alguma alteração. No uso efetivo da língua, podemos ver exemplos como este cartaz de uma campanha contra o câncer de mama. No texto verbal, encontramos dois exemplos muito relevantes. O primeiro deles é o seguinte: previna-se contra o câncer de mama. Neste período, temos um caso de ênclise, porque o pronome está depois do verbo, como prescreve a gramática escolar, apesar de haver um uso de imperativo mais comum na oralidade, porque, segundo as regras gramaticais, a forma seria previne-se contra o câncer de mama e não previna-se como aparece aqui. No entanto, neste período, na oração se toque mulher, encontramos o pronome oblíquo átono proclítico, ou seja, o pronome oblíquo átono antes do verbo e aqui no início da frase. Essa escolha permite que a mensagem seja mais abrangente, pois é dessa forma que falamos no Brasil. Quero ainda destacar que esta estrutura, se toque mulher, gera ambiguidade, isto é, duplo sentido. Por um lado, se toque sentido de cair em si. E por outro lado, se toque significa faça o autoexame.
É fundamental destacar os itens multimodais presentes nesta composição. Nesse sentido, destaco o formato de impressão, que lembra um carimbo, o que dá à peça publicitária caráter oficial. Ainda no plano da linguagem não verbal, vale destacar a cor predominante, que remete à campanha Outubro Rosa, que tem um laço rosa como símbolo. A título de curiosidade, este movimento teve origem nos Estados Unidos em meados de 1990. Vale destacar ainda que essa campanha de conscientização tem sido muito divulgada no Brasil. Portanto, este cartaz cumpre de modo abrangente a função apelativa da linguagem ao unir os itens multimodais com a finalidade de produção de sentido. Para a gramática escolar, o pronome oblíquo átono pode ocupar 3 posições, quais sejam próclise, ocorre quando o pronome vem antes do verbo, exemplo, nós te amamos muito. Observem que o pronome oblíquo átono te vem antes do verbo. Mesóclise ocorre quando o pronome vem entre 2 verbos. Exemplo, dar-te-ei um forte abraço. Pronome oblíquo te vem entre 2 verbos. O primeiro é o verbo dar, primeiro verbo no infinitivo, dar, e o segundo é a forma contraída do verbo haver. Ênclise ocorre quando o pronome vem depois do verbo. Exemplo, entrega-me as cópias do exercício. Na sequência, estudaremos as regras de colocação pronominal prescritas pela gramática normativa. Número 1. Próclise. É a anteposição ao vocábulo tônico. Assim, neste caso, existem palavras que atraem um pronome oblíquo. São elas advérbio, preposição, conjunção, pronomes relativo e interrogativo ou qualquer palavra que possa indicar negação, nunca, não, etc. Vamos para alguns exemplos. Ela não me respondeu. Notem que o pronome oblíquo átono me é atraído para esta posição por força do advérbio não. Próximo exemplo. Este é o livro que te faz bem. O pronome oblíquo te é atraído pelo pronome relativo que. Próximo exemplo. Nunca os vimos aqui. Pronome oblíquo os é atraído para esta posição por força do pronome indefinido nunca. Próximo exemplo. Quem devolveu as atividades de revisão? Quem nos devolveu as atividades de revisão? O pronome oblíquo nos é atraído para esta posição por força do pronome interrogativo quem. Número 2, mesóclise. É a interposição do pronome oblíquo átono ao vocábulo tônico. Ocorre no futuro do presente e no futuro do pretérito. Exemplo, encontrar-te-ei no centro da cidade. Temos um verbo no infinitivo, encontrar, o pronome oblíquo átono te e a forma contraída do verbo haver, ei, que está no futuro do presente. Próximo exemplo. Dar-se-á o caso de alguém não ler os clássicos? Temos um verbo no infinitivo, pronome oblíquo se e a forma contraída do verbo haver, que se encontra no futuro do presente. Número 3. Ênclise. É a posposição do pronome oblíquo átono. Exemplos de ênclise. Fala-me a verdade, livra-te dos invejosos, vendem-se apartamentos. Notem que nos 3 casos, o pronome oblíquo átono
apareceu depois do verbo. Observamos que a ênclise não é muito usada no dia a dia. Vale destacar que a mesóclise é utilizada na linguagem jurídica e em textos literários. Segundo a Taliba de Castilho, abre aspas, o português brasileiro é predominantemente proclítico, fecha aspas. Em outras palavras, o uso do pronome oblíquo átono antes do verbo e muitas vezes no início da frase é uma tendência dos falantes da língua portuguesa no Brasil. Embora a gramática escolar não aceite o pronome oblíquo átono no início de enunciados, encontramos essa aplicabilidade entre os letrados, principalmente na oralidade.